Mas, rapaz, o caba picou a mula, ó, foi pra João Pessoa, na Paraíba. Mas ele foi preso. O homem suspeito de praticar homicídios ali em Olinda, ele é preso na praia de Jacumã, na cidade do Conde, lá na Paraíba. Eu vou trazer todos os detalhes agora ao vivo com o repórter Rafael Cabral, que vai me contar como foi essa prisão. Rafa, boa noite para você. Isso, André. Tem 26 anos e estava escondido em uma casa com a esposa e também uma criança que fica na praia de Jacumã, município do Conde, na Paraíba, meu amigo. Boa noite para você também e para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Pernambuco. Seria um alvo prioritário aqui de Olinda, viu? Inclusive, a delegacia responsável pelas investigações, André, precisou, a delegada, né, precisou montar uma mega operação para chegar até esse suspeito de 26 anos que estava escondido nessa residência já tem algum tempo. Ele fugiu daqui, André, porque descobriu que contra ele existia um mandado de prisão pelo crime de homicídio e estava de lá, da praia de Jacumã, desta residência, comandando todo o tráfico de drogas aqui na região de Olinda, mais especificamente no bairro de Aguazinha. Inclusive, quando os policiais, depois de muito trabalho, encontraram ele no local, em um carro preto, inclusive veículo que era utilizado, André, para praticar os crimes aqui em Olinda, ele ainda tentou fugir, chegou a bater no carro da equipe da delegacia do Varadouro. A delegada Euricélia Nogueira, responsável pelas investigações, deu detalhes do que esse homem fazia e também como é que foi essa prisão. Vamos acompanhar agora. As informações que a gente tinha era a rua que ele supostamente estaria e um Onix preto. Mas diante da necessidade dessa prisão, que a gente tinha uma necessidade gigantesca dessa prisão em razão do aquecimento da área dele, do bairro de Aguazinha, com vários homicídios, havia necessidade de capturar esse alvo. Era muito importante. Então a gente marcou de ir nesse dia, foram 4 equipes, né? Eram 4 carros, 11 policiais, e aí a gente ia fazer essa tentativa de capturar essa pessoa lá em Jacumã, lá no Conde. As informações que a gente tinha era a rua e o carro, mas aí a gente foi tentar porque era realmente uma prisão muito importante. E assim que chegou lá, encontrou a casa, como é que foi esse procedimento da prisão dele? Não, assim que a gente chegou lá, a gente não encontrou essa casa. A gente começou a fazer diligências, é o que a gente chama de história e cobertura, fazer investigação, inventar mentira. Olha, eu estou procurando uma casa para alugar, tentando localizar esse alvo. E aí, a gente chegou mais ou menos às 6 horas da manhã, por volta das 9, finalmente a gente encontrou o alvo, né? Ele foi visualizado. Estava num Onix preto, e aí a gente começou a fazer a perseguição para tentar confirmar se era o alvo de verdade, esse alvo que havia uma necessidade gigantesca de prender. E aí quando confirmou, a gente começou a perseguição, ele verificou que estava sendo perseguido, que provavelmente era a polícia, ele tinha um mandado de prisão, e aí ele saiu tentando se evadir. Nessa perseguição, ele colidiu, né? Ele colidiu espontaneamente, bateu no carro da gente, numa das nossas viaturas, tentando se evadir, mas foi finalmente capturado, né? A gente conseguiu capturá-lo quando ele bateu, ele não esperava a quantidade de policiais que estava nessa diligência. Então a gente conseguiu capturá-lo lá na cidade do Conde. E aí, depois de capturá-lo, na revista pessoal, a gente viu que ele estava usando um documento falso, né? Ele usava um documento verdadeiro, com todas as informações verdadeiras, mas que estava com a foto dele, né? Então era um documento falso. Voltamos à residência dele e na residência dele foi encontrado droga, foi encontrado ziplocs, folha, embalagens plásticas, a gente encontrou um caderno de anotações de tráfico com valores relativamente altos, né? Com informações de Olinda, bairros de Olinda, comparsas de Olinda, né? E uma balança de precisão. Então, ele foi autuado em flagrante lá na cidade do Conde também por tráfico de drogas e por falsificação de documento público. Então ele passou hoje pela audiência de custódia, mas ele não foi liberado porque ele tinha um mandado de prisão. Então ele se encontra
recolhido no estado da Paraíba e responde por um homicídio em 2023. A partir dessa prisão, muito provavelmente, a delegacia de homicídios pode chegar em outros crimes cometidos por ele, né? Porque dentro da residência, a gente tinha informação que era um Onix. E dentro da residência nós encontramos placas avulsas, que quando se consulta aquela placa é de um outro Onix. Então, muito provavelmente, ele estava usando aquela placa para vir se deslocar até a cidade de Olinda para o cometimento de outros crimes, né? Que a gente não sabe do que seja. Ou a distribuição de drogas, ou a prática de homicídios, ou o que quer que seja. A informação que a gente tem é de que esse Onix sempre circulava no bairro da Águazinha, principalmente nos momentos que tinha homicídio. Com relação ao homicídio, ele confessou, negou? Ele nega tudo, inclusive o tráfico de drogas. Ele nega que tenha cometido o crime, ele nega que seja traficante. Ele, inclusive, diz que era... Quando eu questiono sobre as anotações, os valores, ele disse, não, isso aí eu estava vendendo camisa. Ele é um cara bem, né, debochado. Bem debochado, ele não confessa nenhum tipo de crime que tenha cometido. E em relação ao crime de homicídio, ele diz que não, isso colocaram para mim, eu nunca fiz isso e tal. O caderno de anotação, a droga encontrada, a balança de precisão, as embalagens plásticas que são usadas para o acondicionamento da droga, isso aí era porque eu sou usuário. Né? Então, você tem um usuário muito bem preparado, que ele tem a própria balança, ele tem várias embalagens, ele tem um caderno de anotações, ele realmente não vai confessar jamais, né? Nenhum crime que ele fez. Só para finalizar, delegado, ele estava lá no Conde, na praia de Jacumã, nessa residência escondido, por qual motivo ele teria deixado Águazinha, que era a região que ele liderava? Eu acredito que ele estava foragido, né? Ele tinha um mandado de prisão, ele não queria ser preso. Então ele se afastou do estado de Pernambuco, foi para uma cidade próxima, né, que é o Conde, de onde ele continua comandando a área de Águazinha. Não é tão longe, né? Ele usa muito telefone celular para dar o comando. Quando não é atendido, ele se desloca 1h15 de lá para cá. E aí, para determinar qualquer tipo de crime que seja, ou a distribuição da droga, ou a divisão de tarefas, né, na situação das organizações criminosas. Ele é considerado para a gente um líder na escala de alto nível da organização